Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Com 3 letrinhas apenas se escreve o tema com que Marcelo não dá sossego a António Costa. PRR. Ou, se preferirem, por extenso, Plano de Recuperação e Resiliência. Uma montanha de milhões de euros que no nosso horizonte se levanta como a última grande hipótese de Portugal ter fundos europeus em dimensão suficiente para tentar sair da mudorra de ser um país remediado. Bem aplicado, pode ajudar a resolver defeitos da nossa administração pública, desbloquear setores económicos, tornando-os mais competitivos, dotar o país de ferramentas para entrar nas revoluções que marcam o futuro, como a digital, ou para enfrentar complicadas questões como as das alterações climáticas. Mal aplicado, de forma atabalhoada, corre o risco de ser como a água por entre a areia. Até molha durante um tempo, mas no instante desaparece e tudo fica seco. Por isso Marcelo não descansa e por isso António Costa a cada momento reafirma que não há atrasos e que tudo está a correr bem. O Presidente tem chamado o Primeiro-Ministro a prestar contas e na quarta-feira fez mesmo um Conselho de Estado sobre verbas comunitárias com a presença da Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Pouco transpareceu da reunião, mas a nota da Presidência, sem referir o PRR, refere que foi reconhecida a importância das verbas comunitárias num contexto único e irrepetível, apontando a necessidade de um empenho coletivo. Com esse empenho, Marcelo Rebelo de Sousa vai hoje para a rua ver obras financiadas pelo PRR na companhia de António Costa. Talvez possam os dois comentar a manchete do Público desta manhã, que diz: país falha meta para descentralizar saúde, mas evita que PRR seja suspenso. Tudo porque o PRR não é um cheque sem condições. A Comissão Europeia obriga algumas reformas para entregar as verbas e uma delas é a descentralização da saúde, que, como é de esperar num dos países mais centralizados da Europa, está pelo menos 3 meses atrasada. Para explicar isto tudo, o melhor é mesmo ouvir o Vítor Ferreira, jornalista da Economia, à conversa com o Ruben Martins. Tenham um bom fim de semana. E, David, o Vítor começou por me explicar como é que isto das tranches do PRR funciona. O Plano de Recuperação e Resiliência, e há 27 na Europa, cada país tem o seu, tipicamente dá direito a 2 pagamentos por ano, um em cada semestre, que tem de ser solicitado por cada um dos países à Comissão Europeia até 3 meses depois do semestre terminar. O que significa que entre janeiro e março deste ano, Portugal tinha de pedir o desembolso relativo ao segundo semestre de 2022. Quando um país faz um pedido, apresenta provas documentais ou aquelas que tenham sido inscritas no acordo operacional que foi assinado com Bruxelas, de que cumpriu as metas e os marcos das reformas e dos investimentos com que se comprometeu naquele período. E há ali um prazo, mais ou menos, portanto, depois da apresentação do pedido, cerca de 3 a 4 meses, em que o processo burocrático de verificação das provas que os países apresentam, de facto, correspondem à realidade e que também correspondem àquilo que estava no contrato, no fundo, no contrato do PRR. E ao longo desses 4 meses, portanto, estando tudo comprovado, finalmente, depois Bruxelas endossa o cheque ao país no valor que estava estipulado. Se por acaso houver alguma meta ou algum marco que não tenha sido cumprido, esse país, portanto, Bruxelas diz: atenção, vocês não cumpriram isto, e o país tem direito a 1 mês para fazer o contraditório, para se explicar ou para provar que não, afinal nós gravamos, há qualquer coisa que vocês não estão a ver, enfim, para apresentar o seu contraditório e, fim desse mês, depois Bruxelas tomará uma decisão se aceita ou se não aceita os argumentos que foram apresentados. Se aceitar os argumentos, enfim, fará o pagamento e conforme estava estipulado. Se não, se continuar a considerar, como já aconteceu com 2 países, que efetivamente houve um marco ou uma meta que não foi cumprida, o que vai fazer é suspender o pagamento devido por esse marco ou por essa meta. E é nesta fase em que estamos, portanto, estamos a 31 de março, hoje é o último dia em que Portugal teria de apresentar o seu 3º pedido de desembolso respeitante ao segundo semestre de 2022. E o que é que aconteceu ao certo com a transferência de competências na área da saúde que está a bloquear uma das tranches do PRR? Não. Portanto, a pergunta faz todo o sentido porque a transferência de competências na área da saúde para 201 municípios era uma das metas
que Portugal tinha de cumprir até ao final do segundo semestre de 2022, no fundo até 31 de dezembro de 2022. E isso não sucedeu. Não sucedeu, portanto, eram menos de 100 municípios que já tinham aceitado a transferência de competências na área da saúde. Como Portugal tinha 3 meses para preparar o pedido, na prática tinha também mais 3 meses para, até 31 de março, conseguir transferir estas competências e eventualmente cumprir toda esta meta. A verdade é que nem isso, nem com esses 3 meses adicionais, o Ministério da Saúde confirmou-nos ontem e anteontem de que só 90, que depois passaram a 92 municípios, é que aceitaram as competências que o Governo Central quer transferir para as autarquias. Estamos sobretudo a falar de competências na área da gestão dos centros de saúde locais, mas, portanto, falta essa, ou seja, basicamente cumprimos quase metade do objetivo. O objetivo que estava inscrito no PRR estava e continua inscrito, são 201 concelhos e até agora só 92 a que aceitaram. O que é que isto significa na prática? Significa que se Portugal tivesse mesmo de apresentar o pedido amanhã, e já podemos falar sobre a razão porque é que não o vai fazer, o que iria acontecer é que, como se costuma dizer, esta parte do pagamento iria ser devolvida porque nós não cumprimos e não conseguimos chegar efetivamente aos 201 concelhos. Uhum. E o que é que Portugal fez para que o pagamento não ficasse dependente dessa transferência de competências que não aconteceu? Portugal teve sorte, basicamente foi isso que aconteceu. Há uma coincidência de calendário que acontece em que Portugal, tal como outros países, vai agora renegociar ou vai negociar a reprogramação do seu PRR, ou seja, vai haver uma reavaliação das medidas que lá estão inscritas, tanto, sobretudo investimentos e não tantas reformas, porque com a guerra da Ucrânia, com os problemas da inflação, com os problemas logísticos das cadeias de abastecimento, existem investimentos que ou ficaram mais caros do que inicialmente previsto e, portanto, é preciso ver como é que agora se executam essas obras no mesmo prazo que Bruxelas dá e que não quer alterar, ou então tentar resolver situações em que, se não se arranja mais dinheiro, ver se é possível, no fundo, recalendarizar, encontrar outro calendário em que se possa executar essas obras em condições que ainda permitam cumprir a janela de 2026, porque sabemos que os PRR se extinguem, teoricamente, em 2026. Portanto, houve aqui uma coincidência. Essa renegociação entre Lisboa e Bruxelas vai começar em abril. E houve um acordo entre Portugal e Bruxelas, ou estão ambos de acordo, de que não vale a pena estar a entregar o terceiro pedido de desembolso se vamos renegociar o nosso calendário do PRR. E, portanto, no fundo, Portugal não tem de entregar um pedido de desembolso em que existem metas que não foram cumpridas. Se tivesse de o fazer, como eu já expliquei, seria rejeitado uma parte do pagamento. Como não tem de apresentar o pedido, também não vai ser apanhado em falso. Vítor, mas o que é que nos diz que vamos conseguir resolver este problema e passar efetivamente estas competências para as autarquias? Bem, não há nunca garantia de absolutamente nada que esteja no PRR e essa é uma delas. Como nós escrevemos há um ano, quando o PS teve aquela vitória eleitoral nas legislativas que lhe deu a maioria absoluta, essa maioria absoluta no Parlamento é quase uma salvaguarda para o Governo poder apresentar uma série de reformas que se previam difíceis, como por exemplo a reforma das ordens profissionais, porque, havendo uma maioria absoluta estável, os diplomas não ficavam pendurados no Parlamento. Mas teve um efeito secundário que foi o de transferir o risco de execução do PRR para a rua, para as empresas e para as câmaras. Olha, o que é que acontece? Muitas câmaras, não gostaram do processo de transferência na área da educação. Sentiram que receberam dinheiro a menos e que receberam tarefas a mais. E, portanto, isso gerou uma grande conflitualidade que se arrastou também para a transferência de competências na área da saúde. Em matéria de educação, isso não implicava nada com o PRR, porque não estava lá, não constava
nenhuma meta nem nenhum marco relativo à transferência na educação. Mas a transferência da saúde foi incluída nas negociações do PRR. Portanto, não há garantia absolutamente nenhuma que o Governo consiga, nestes próximos 2-3 meses que ganhou extra enquanto renegocia o calendário do PRR, que consiga convencer cerca de 100 autarquias a aceitar as competências com um envelope financeiro que a gente não sabe ainda qual é, mas o Ministro da Saúde já disse que achava justo que fosse revisto, quando até agora, este tempo todo, não conseguiu convencer essas mesmas 100. Pode ser que este alerta de que estamos a ter alguma sorte em termos de coincidência de calendário e, portanto, não há uma suspensão do pagamento para já, seja um alerta para que todos os intervenientes se tentem encontrar um ponto de comum acordo para fazerem esta reforma, porque efetivamente sem ela nós perderemos este dinheiro. Primeiro será suspenso e se 6 meses depois continuar a não ser cumprido, perde-se efetivamente o valor que está afeto a esta reforma que Bruxelas prometeu dar a Portugal. Deixa-me só acrescentar mais o seguinte, porque este é um elemento curioso. Não há nada de dramático nesta situação. E era até expectável que mais cedo ou mais tarde, tendo em conta as alterações da conjuntura macroeconómica, os PRR nacionais começassem a falhar no sentido em que os calendários não seriam cumpridos. A Lituânia falhou dois marcos, aliás, relativos à matéria fiscal e viu suspenso parcialmente uma parte do pagamento do ano passado. A Itália está neste momento a atravessar um mês de contraditório, portanto tem um mês para explicar o que é que aconteceu a 3 dos objetivos do pagamento anterior. O que é curioso é que o caso português acontece não nos investimentos e não naqueles projetos que dependem, digamos, da inflação ou da guerra ou da falta de materiais, mas depende pura e simplesmente de um entendimento político entre a administração central, o governo, e um conjunto muito alargado de autarquias. Portanto, se alguém esperava problemas de execução no PRR por causa da inflação ou por causa da guerra, tenho aqui uma surpresa, porque afinal o primeiro problema surge porque não há entendimento político entre os municípios e o governo relativamente à descentralização na saúde. Tudo isto num dos países mais centralizados da Europa, como disse o David Pontes no início deste episódio. E da noite passada fica uma acusação formal a Donald Trump por um grande júri em Manhattan. Esta é a primeira acusação criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos na história do país. Em causa está um processo em que é suspeito de ter pago $130 mil, qualquer coisa como 121 mil euros, a uma antiga atriz de filmes pornográficos para manter em segredo uma relação extraconjugal. Primeira do público, com o destaque para aquilo que sabemos do programa Mais Habitação. Arrendamento forçado só poderá abranger menos de 10 mil casas, porque na prática só vão poder ser abrangidos os apartamentos que sejam considerados devolutos há 2 anos, no mínimo, e fora dos territórios de baixa densidade. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo o Vítor Ferreira e o David Pontes na introdução. Tenham um bom fim de semana e até segunda. O público fica no ouvido.